Glória a Deus, glória a Deus. É uma alegria, meu pastor, poder recebê-lo aqui mais uma vez, para mais uma vez você ser boca de Deus sobre as nossas vidas. Uma ocasião tão especial para nós, quando nós estamos celebrando ao Senhor por mais um ano de vida dessa igreja. Queremos ser gratos também ao Senhor pela vida do pastor Marilton, pastor Maurício, pastora Cátia, que estão aqui conosco também nessa noite, pela sua vida. E eu queria que você pudesse estender sua mão para cá. Em nome de Jesus, abençoa nessa hora o pastor Clarício. Libera uma palavra do Senhor sobre ele, em nome de Jesus. Ó Deus querido, que nessa hora seja não o teu filho, Senhor, mas o Senhor através dele, a falar ao nosso coração. Que a unção do teu Espírito, Senhor, sobre ele esteja. E que tudo aquilo, Senhor, que ele vier falar nessa noite, esteja em pleno acordo com os céus. Que seja uma noite de revelação, Senhor, da tua vontade sobre as nossas vidas, com poder e autoridade. Que o teu filho, e também com liberdade no teu Espírito, que o teu filho, Senhor, comunique as verdades do Senhor nessa noite, a vida da tua igreja. Fala-nos, Senhor, porque nós estamos com os ouvidos inclinados para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Essa é a NJ, viu, gente? Glórias a Deus. Queridos, estou assim realmente feliz, né, por ter sido convidado pelo meu amigo, né, o pastor Vanderlei. O Senhor, ele costuma falar, quem vai falar hoje também sou eu, né? E o Senhor nos uniu em um jogo de bola, né? A gente manda nossa pelada. Mas eu creio que foi ali a ferramenta que Deus tinha preparado para que as nossas vidas fossem ligadas. E eu tenho por ele, desde então, um respeito muito grande, um carinho. Pela pastora Albânia também, não é? Pastor Paulo está ali, pastora Alene, e os pastores que eu conheço também. Então, assim, nutro muito esse amor, esse carinho, viu? E estou muito feliz por estar aqui, não é? Estou, como dizem, né, no temor e no tremor do Senhor também. Mas sei que o Senhor vai fazer algo maravilhoso nessa noite. Amém? Você crê nessa palavra? Amém? Porque o Senhor é dono deste lugar. A Ebenezer tem chegado aos seus 5 anos, porque assim o Senhor quer, e fará muito mais em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor tem algo maravilhoso para derramar em nossas vidas. E eu creio que o Senhor fará algo maravilhoso nas nossas vidas nesta noite. E como família também, eu queria, sei que já foi feito, mas eu queria apresentar, não é? A família ANJ. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, para a igreja conhecer a ANJ, amém, gente? Essa é uma parte aí da família que chegou para a gente fazer essa festa, né? Pode sentar, obrigado, né? Então quando eu disse pastor, eu ia trazer a minha família, né? Tá aí uma parte dela, viu? Amém? E a gente está muito feliz por estar aqui, queridos, nessa noite. E eu sei que o Senhor falou ontem, falou aos corações de todos que estavam aqui. E pela graça dEle, porque tudo é por Ele, e para Ele, dEle. E nós sabemos que a palavra diz que sem Ele nada nós podemos fazer. Então eu sou aqui totalmente dependente do Senhor nesta noite. E sobre esse tema que foi tratado, é um tema muito precioso. É um tema que trata de intimidade, de fogo e de paixão. E a gente, quando vai meditar na palavra, nós vamos assim nos aprofundar. Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que foram
alcançadas por Deus, atraídas por Deus, a ter este tipo de, não qualidade, mas de formato, de estado de vida. Sendo que nós temos que entender que, antes de tudo, o que gera a intimidade, a pregação não é sobre intimidade nesta noite, foi ontem, mas o Senhor sabe o que faz. Hoje vai ser sobre fogo, em nome de Jesus, amém? Então, já foi falado aqui pela boca de Cleferson, né? Pelo Tiago também. Então o Senhor só está apenas confirmando a palavra. E nós sabemos que a intimidade, ela não acontece por acaso. Você não consegue ter uma intimidade com uma pessoa de repente. Por exemplo, uma pessoa desconhecida, você apenas passa na sua frente, você sabe que é uma pessoa, mas você não tem nenhum tipo de contato com ela. Uma pessoa conhecida é alguém que foi, de uma certa forma, vive no seu ciclo de amizade, ou no seu ciclo do dia a dia, seja no colégio, na faculdade, seja em qualquer ambiente social, no seu trabalho. É uma pessoa que você conhece. Como também nós podemos associar a essa definição colegas. Nós falamos muito de colegas. Nós temos colegas no trabalho, colegas na escola, nós temos colegas em alguns ambientes também que nós convivemos de uma forma mais assídua. Mas quando se trata de amigo, quando nós passamos para a parte de amizade, quando nós entendemos que alguém é nosso amigo, é porque nós estamos atribuindo àquela pessoa um sentido muito maior, um sentido muito mais de confiabilidade. Nós estamos atribuindo àquela pessoa, de alguma forma, o nosso confiar. E aí se gera um relacionamento estreito. Por quê? O relacionamento é exatamente quando pessoas estão juntas, em comum acordo, e têm uma afinidade sobre várias questões. Amém, igreja? Então se gera um relacionamento, se gera vamos dizer assim, esta confiança perfeita entre as partes. Mas quando se fala de intimidade, e eu quero deixar talvez mais esclarecido, no nosso coração, não sei se os irmãos sabem, tem uma glândula, né, chamada de timo. Essa glândula ela fica entre os pulmões e na frente do coração. E essa glândula ela é responsável pela defesa do nosso corpo. Ela trabalha no sistema imunológico. Quem está na área de saúde aqui pode falar melhor do que eu. Sendo que essa glândula também é chamada de glândula da felicidade, porque ela tem uma incidência no nosso aspecto emocional. Ela trabalha também no nosso aspecto emocional. Então, se nós estamos felizes, essa glândula ela dilata, ela cresce e aumenta a defesa do nosso corpo. E se nós estamos tristes, essa glândula ela se contrai e a defesa do nosso corpo ela cai, nos deixando totalmente vulneráveis a qualquer tipo de doença. Mas o que é que isso tem a ver com a intimidade? Porque a palavra, em alguns estudos, diz que o nome intimidade vem da palavra timos, íntimo, que quer dizer dentro das emoções, que mexe com nossas emoções. Então, quando nós tratamos de um amigo íntimo, nós estamos dizendo que aquela pessoa, nós entregamos as nossas emoções, entregamos o nosso coração, entregamos todo o nosso ser, nós confiamos por inteiro naquela pessoa. Amém, igreja? Então isso se fala de uma relação de intimidade. E quando nós observamos essa geração de intimidade, nós podemos concluir que envolve sentimentos, sim ou não? Para eu ser íntimo de alguém, para eu ser íntimo do pastor Vanderlei, para eu ser íntimo do pastor Paulo, de Cleferson, eu tenho que ter uma proximidade de tal forma que eu confio em tudo que eu confesso, que eu falo com eles. Se tornam de uma certa forma, a pessoa que você confia, ela se torna o seu confidente.
ela trata das suas emoções, porque quando nós confessamos a alguém os nossos sentimentos, certamente essa pessoa irá contrapor, irá nos aconselhar de tal forma e se envolver sentimentalmente conosco. Mas nós observamos, queridos, quando nós tratamos de intimidade, nós observamos que o Senhor também é assim. Nós observamos que ele chegou para Pedro, e ele não perguntou a Pedro se Pedro confiava nele apenas. Quando Pedro disse que não abandonaria Jesus, que estaria disposto a ir até a morte, e logo depois ele o negou, o que foi que Pedro foi fazer? Pescar, não é? E o Senhor Jesus foi ao encontro de Pedro, e o Senhor Jesus não disse para Pedro: Pedro, você confia em mim? Pedro, você tem uma amizade por mim? Ele disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Entende? A intimidade está relacionada com o sentimento, é um envolvimento, é um amor acima de todas as coisas, nesse caso por Deus. Então, quando nós tratamos de intimidade, e aí se começa a clarear, nós podemos dizer que quando se trata de intimidade com Cristo, é muito mais do que apenas uma amizade, porque a intimidade com Cristo não é apenas relacional de uma forma natural, mas é relacional de uma forma sobrenatural. E aí é onde entra o fogo do Espírito Santo. Aí é onde entra exatamente o aquecimento do Espírito Santo em nossas vidas. Muitos têm dito assim: eu quero algo novo, mas eu estou aprendendo, querido, que eu quero algo novo de Deus, algo que venha a esquentar o meu coração da parte de Deus, algo que venha a aquecer meu coração da parte de Deus, porque é Ele que é o nosso, de fato, amigo íntimo, mas é Ele que pode aquecer as nossas vidas verdadeiramente. E quando nós somos incentivados, quando nós entendemos, porque Pedro, ele fugiu de uma certa forma do propósito, quando nós entendemos o propósito de Deus, que é essa amizade que Ele tem conosco, que esse chamado que Ele tem conosco, desse tipo de relacionamento que Ele tem conosco, nós entendemos que há um propósito muito maior do que estabelecer uma intimidade. Há um propósito de alcançar vidas para a glória de Deus. Há um propósito de nós sermos incendiados, de nós não pararmos, de nós não desistirmos mediante as dificuldades. Há um propósito maior que é estabelecido ao povo quando esse povo é resgatado, quando esse povo é chamado para a graça e para servir a Deus. Há um propósito maior nisso. Eu me lembro muito bem que quando eu estava passando por uma certa dificuldade no meu ministério, e eu vou falar para vocês o porquê, é o tempo de falar. Eu estava passando uma dificuldade grande no meu ministério, e chegou a um ponto que eu pensei, irmãos, que sinceramente o meu ministério seria fechado. Eu pensei que a igreja iria realmente ser extinta. O ministério que fez 10 anos agora, em 16 de abril de 2024. E eu pensei que ali iria parar. Eu pensei que não iria mais conseguir ir avante. Mas o Senhor, a todo o momento, estava no meu coração, estava me fazendo ir mais além, estava me fazendo permanecer na sua graça, permanecer na sua misericórdia, estava fazendo com que o fogo do Espírito Santo, mediante toda a dificuldade, que eu continuasse em frente. E eu estou te falando isso porque eu quero te trazer um dado, querido, porque quando nós entendemos o propósito de Deus em nossas vidas, nós entendemos que nós somos movidos, nós somos mantidos pela chama do Espírito Santo, e nós não deixamos isso apagar. Eu quero te dizer que eu estava com a igreja que tinha 40 pessoas em 2023, em janeiro de 2023, e ali, pastor Vanderlei, eu fiz um propósito. Nós temos o dia da visão, e naquele dia da visão, creio eu que movido pelo Espírito Santo,
nós profetizamos e dissemos: 2023 será o ano da expansão. "40 pessoas olhando para um pastor doido, dizendo que vai acontecer. E nós começamos em 2023 com 40 pessoas. Somos-se crianças, jovens e adultos. E nós fechamos 2023 com um crescimento de mais de 250%. Você pode glorificar a Deus por isso, querido? Amém? Não é para a minha glória, é porque eu estou dizendo que quando você permanece no propósito, a chama do Espírito Santo te sustenta nesse propósito, as coisas acontecem para a glória de Deus. Eu estou dizendo que quando você estabelece intimidade, quando você entende o que é Cristo na sua vida, quando você entende o propósito de alcançar pessoas que de fato estão perdidas, quando você entende o propósito de alcançar pessoas que nem sabem que estão perdidas, quando Ele invade o seu coração, quando você entende a razão de ter sido chamado, mesmo nos piores momentos, mesmo nas piores dificuldades, você continua a ir além, e o Senhor continua a manifestar a sua graça, e Ele continua a abençoar o teu ministério, a tua vida. Ele continua a gerar em você um queimor do Espírito Santo, que faz não somente você ir além, mas faz você provar da plenitude, da graça e dos milagres de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! Esse é o Deus que nós confessamos como verdadeiro. Eu tenho falado no meu ministério, nós temos que absorver a letra, mas colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido do Senhor Jesus. Nós temos que crer no que está escrito na palavra. Sabe qual é a minha oração para esse ano? Eu tenho dito: eu quero ver aleijado andar, eu quero ver cego ver também, eu quero ver pessoas com câncer serem curadas em nome de Jesus. Eu quero viver esse evangelho de uma forma não somente teórica, mas de uma forma explosiva e prática para a glória de Deus, sabe? Isso gera-se essa intimidade que nós buscamos com o Senhor Jesus. Isso é gerado através do momento que eu e você entendemos que essa amizade, esse estreitamento de laço, ele tem um propósito muito maior do que apenas nos fazer filhos de Deus, como está João capítulo 1, versículo 12. Ele tem um propósito de nos fazer viver os milagres do Senhor aqui nesta terra. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É impossível você ser a mesma pessoa depois que você conhece a Cristo na intimidade. Queridos, teve um momento que eu estava como novo convertido, eu estava precisando muito de uma resposta do Senhor, sabe? E naquele momento que eu estava ali como novo convertido, eu disse: eu vou jejuar até o Senhor responder. Eu vou falar com Deus e vou jejuar até o Senhor responder. E na loucura na minha mente, o Senhor atendeu aquele meu pedido, sabe? Porque eu coloquei, além da intimidade, eu coloquei a convicção que a palavra diz em Mateus 7,7: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Amém? Nós temos que nos fazer muitas vezes como meninos, de uma forma positiva, como pessoas que encaram a Bíblia em tudo como se fosse literal. Está faltando mais no nosso meio o ardor do Espírito Santo, para mostrar aos nossos corações que as nossas certezas como adultos,
como pessoas que foram capacitadas em outras áreas, não é nada mediante a glória de Deus. Mediante a glória de Deus nós não somos nada, nós temos a aprender todos os dias com o Senhor. É por isso que o título da mensagem, querido, é a chama que nos leva a ir além. Você recebe essa palavra nessa noite? A chama vai te levar mais além do que você pensa que pode ir. A chama do Espírito Santo, ela vai te levar muito mais além do que você possa conseguir. Porque o Senhor Deus, Ele nos capacita, Ele derrama sobre a igreja os dons do Espírito Santo, Ele derrama sobre a igreja um poder que muitas vezes nós temos que começar a usar, para entendermos que Ele de fato é Deus, e o Deus que faz, o Deus do já. Porque nós fomos chamados por um propósito, e esse propósito impulsiona o nosso chamado. Todos nós fomos chamados por um propósito. Esse propósito, ele impulsiona o nosso chamado. Você entende que você tem um propósito de vida? Você entende sobre isso? O Senhor, esse ministério, colaborou para o propósito do meu ministério. Nós entendemos que nós temos um propósito, e que esse propósito impulsiona o chamado que eu e você temos. Mas também, queridos, quando nós entendemos que nós temos esse propósito, que nós temos esse chamado, nós caminhamos em frente a Ele, nós caminhamos em direção a Ele. Muitas vezes nós tentamos fugir. Eu tenho conversado com o Senhor, me permita, meu pastor Vanderlei, sobre algumas, como eu posso dizer, alguns momentos que o Senhor me coloca para fazer coisas que de fato não são tão fáceis para mim. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós dissemos que a direção de tudo que nós temos a fazer, a direção que tudo que nós queremos fazer, ela não pertence mais a gente, ela pertence ao Senhor Jesus. E quando nós somos obedientes à palavra de Deus, ao Senhor, nós continuamos a andar na direção da vontade do nosso Deus. Queridos, porque nós observamos que quem já provou da chama sabe que ela arderá continuamente. Você observa um filho que saiu da casa, ele pode ter ido para qualquer local, ele pode ter se casado, ele pode ter ido para outros países, mas ele nunca esquece como é a sua casa. Ele não esquece. Então, por mais que o fogo no seu coração, por algum momento, e nessa noite eu creio que isso vai mudar em nome de Jesus, se assim for, tiver um pouquinho apagado, você não perdeu a essência daquele que te deu o fogo. Você não perdeu a essência daquele que te batizou com o Espírito Santo. Você não perdeu a essência daquele que te chamou e te capacitou. Você só apenas estava um pouco distante talvez, mas nessa noite você vai chegar e vai ferver aqui em nome de Jesus. Amém. Eu estou crendo que haverá batismo com o Espírito Santo neste lugar, querido. Eu estou crendo que haverá cura neste lugar. Essa é minha oração. Tem que valer a pena, e vai valer a pena, e vale a pena em nome de Jesus. Eu estou crendo que vai acontecer sobrenaturais neste lugar, como aconteceu com Paulo, porque Paulo, ele tinha em si a letra, ele tinha a teoria, ele tinha todas as ferramentas, humanamente falando, capaz de fazer o ser um grande homem naquela época, e foi. Mas quando eu falo um grande homem, eu falo na questão da letra, da capacidade humana. Mas Paulo, ele teve que ter um encontro com Cristo, para que ele pudesse entender
que nada vale se não houver a chama do Espírito Santo nele. Ele teve que ser provado, ele teve que ter aquele encontro para poder sair da realidade e da teoria para a prática do Espírito Santo. Ele teve que ser alcançado, ele teve que ser confrontado por Jesus para poder sair da teoria e ir para a realidade. No Salmo 34, versículo 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Muitas vezes nós deixamos passar, nós ficamos presos a teorias. Quem gosta de teologia, pastores que são formados, pastor Paulo Amante, pastor Vanderlei, Marilton e demais, mas nós entendemos que quando nós somos queimados pelo Espírito Santo, pastor Elbânia, a pastora Rebeca, quando nós somos queimados pelo Espírito Santo, nós entendemos que essa letra é apenas a base, de fato, é a palavra de Deus e tem que ser a palavra de Deus, mas o que eu estou falando é que a palavra de Deus, ela tem que ser materializada em nossas vidas, ela tem que acontecer. Paulo, ele provou que Cristo não era apenas uma promessa no Antigo Testamento, mas Paulo provou que Cristo era uma realidade que ardia em sua vida, e nós temos que mergulhar nessa realidade do ardor do Espírito Santo. Nós temos que deixar que esse relacionamento que foi criado, essa intimidade, faça com que nós venhamos a ferver na presença de Deus. Nós temos que deixar que esse relacionamento, que esse tipo de laço com o Senhor nos leve a muito mais além do que confessar como filhos. Nós temos que entender e querer e almejar e, acima de tudo, provar que Deus, Ele tem muito mais em nossas vidas. Amém, igreja? Provai e vede que o Senhor é bom. Prove e veja que o Senhor, Ele faz grandes coisas. Eu tenho certeza que tem pessoas que querem sentir o ardor do Espírito Santo nessa noite, e vai sentir em nome de Jesus. Você crê, querido, que você vai sentir ainda mais o ardor do Espírito Santo nessa noite? Que você vai queimar? Você crê que você vai sentir experiências nessa noite? Talvez você não venha por experiência, querido, mas a palavra de Deus diz, Paulo disse: olha, eu não vim para vocês com letras, eu não vim com sublimidade de sabedoria, mas eu vim com poder e operação do Espírito Santo, porque a palavra de Deus também é poder, a palavra de Deus também é poder, a palavra de Deus também é poder. Amém? Não é somente sabedoria, não é somente teologia, mas é principalmente poder da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém pode morrer ou morre por uma mentira. Se Paulo, todos os discípulos, a perseguição cristã, e muitos morreram ali em nome de Cristo, ninguém morreu porque acreditava na mentira, porque Ele é real, porque o Senhor Jesus é real. Eles provaram dessa chama, estão entendendo? Amém? Eles provaram, ninguém podia dizer que eles não tinham sentido aquele queimor no seu coração. Essa chama nos leva até o fim, esta chama nos leva até o fim. É quando nós queremos parar, ou as adversidades nos cercam para parar, é essa chama que nos faz continuar até o fim, querido. Amém? Abra sua mão assim em nome de Jesus. Vamos começar a aquecer aqui esse lugar para a glória de Deus. Agora abra confiante, porque eu sei que o Senhor tem algo a entregar na sua vida. Você crê que a chama arderá no seu coração? Você crê em nome de Jesus? Então se concentra que eu vou profetizar na tua vida nesta noite. Se liga no céu e ouve essa palavra e começa a crer para a glória de Deus. O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá, tenha nele
nele a cada manhã, leia nele a cada manhã, e sobre ele porá a ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Agora o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo não se apagará, não se apagará. Eu profetizo na tua vida o fogo do Espírito Santo. Receba do Senhor. O fogo não se apagará da tua vida. Começa a sentir o teu coração, querido, a ser esquentado nesta noite, a ser transformado, a ser cheio da graça e da glória de Deus, em nome de Jesus. Esse fogo tem que nos mover. Ei, esse fogo tem que nos movimentar. Eu me lembro quando o pastor Paulo estava ali na casa do oleiro, e ele disse: olha, eu pensava que era uma coisa meio performance, mas eu provei, eu vi, né, pastor Paulo? E foi algo maravilhoso, querido. Então quando você prova, você entende que é real, que é verdade. Quando você entende uma palavra profética, você está entendendo que aquilo pode e vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A chama gerada através desse relacionamento com Deus trará uma capacidade para ir além do nosso propósito. Entenda o que eu estou falando. A sarça, quando pegou fogo, ela ardeu. A sarça, quando pegou fogo, por mais que não consumisse, o fogo estava ali. Mas eu nunca vi um homem para recusar tanto o chamado de Deus como Moisés em tão pouco tempo. Ele usou várias e várias explicações que não podia ir até Faraó. Ele usou várias e várias desculpas que não podia seguir aquilo que Deus o tinha chamado para fazer. Sabe, querido, muitas vezes nós somos e nós nos sentimos incapacitados para fazermos a vontade de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos aquém daquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Muitas vezes nós nos sentimos abaixo da média para fazermos o propósito que Deus tem nos chamado. Mas dentro dessa palavra que o Senhor deu para Moisés, dentro dessa palavra que o Senhor falou com ele naquela sarça ardente, ele também falou algo quando Moisés começou a questionar. Ele disse: olha, mas também eu estou te chamando para isso, porém, certamente eu serei contigo. Amém? Eu não sei o que pode ter feito a chama de alguma forma apagar, ou abaixar, ou diminuir na sua vida, mas eu sei que nessa noite o Senhor pode reacender essa chama. Eu sei que o Espírito, meu querido, tem uma presença diferente do Espírito Santo nesta noite aqui, tem uma graça derramada nessa igreja, que se eu fosse você, eu entenderia o que Deus está fazendo nessa noite. Tem uma graça de Deus aqui derramada no aniversário dessa igreja, sabe? Que você tem que entender o que Deus quer fazer nesta noite. Eu estou falando que nesta noite haverá um queimor do Espírito Santo na vida daqueles que estão crendo nessa palavra, porque essa palavra é do céu, essa palavra vem diretamente do Senhor para os nossos corações, para essa multidão que está aqui dentro, e eu sei em quem eu tenho crido e Ele irá fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos em quem nós temos crido. Paulo, ele até chegou e falou, quando estava em apuros, ele disse: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido.
ele tinha provado dessa chama, ele tinha provado do poder de Deus. Talvez ele se achasse de uma forma muito preparado, e foi preparado para isso, mas na verdade a chama do Espírito Santo foi que fez Paulo ir além do seu chamado. Amém? A igreja fica de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, e eu quero também chamar, queridos, olhe, não se prenda no seu lugar, vem aqui à frente, todos que querem restabelecer essa intimidade com Deus, todos que querem ter a chama do Espírito Santo novamente no seu coração, sentir essa chama queimar, você pode vir aqui à frente, porque nós iremos orar por você, os líderes irão orar por você também, nós iremos fazer um ato profético nesta